Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos ver adição de arcos. E para entender melhor esse conteúdo, eu vou exemplificar com esse exercício aqui. Um avião em trajetória retilínea, paralela a uma pista plana e horizontal, passa sucessivamente pelos pontos L, M e N e é observado de um ponto P da pista, tal que PL é perpendicular a LM. LM é igual a 500 metros, MN é igual a 700 metros e o ângulo LPM mede 45 graus. Sendo alfa a medida do ângulo MP, vamos calcular tangente de alfa. Então, pessoal, dando destaque ao que ele quer que você calcule tangente de alfa isoladamente, somente tangente de alfa. Ele fala para você a medida do LM, do MN, que é 700, e fala também que o ângulo LPM mede 45. E aqui nessa figura eu já tenho todas essas medidas. O nosso foco vai ser trabalhar aqui, gente, calcular tangente de alfa, ok? Vamos analisar melhor essa figura, então. Ele fala, então, que o avião tem que passar sucessivamente por L, M e N, né? Fazendo a trajetória de 500 metros e depois de 700. Sabendo que o ângulo, né, LPM é 45, calcule tangente de alfa. Ele quer somente essa tangente. Tranquilo? Então, pessoal, para calcular tangente, a gente tem que pensar também no triângulo retângulo. E o triângulo retângulo que eu tenho aqui, LPN, onde ele é retângulo em L, tá? Não é possível calcular tangente isoladamente aqui de alfa, porque nesse triângulo MPN, nós não temos a medida, o ângulo de 90 graus, tá? Para calcular tangente, a gente tem que ter o ângulo de 90 graus. Então, vamos trabalhar com esse triângulo maior, tá certo? Então, vamos começar fazendo o seguinte, escrevendo aqui que tangente de 45 mais alfa é igual a cateto oposto, ou seja, todo esse ângulo aqui, quem é o cateto oposto a ele? 500 mais 700, dividido por cateto adjacente. Então, pessoal, vamos pensar um pouco nesse cateto adjacente? Nesse triângulo menor aqui, ó, nesse triângulo menor, a gente observa o seguinte, que aqui é 90, aqui é 45, esse ângulo aqui também é de 45 graus, já que a soma tem que dar 180, confere? Com isso, eu tenho dois ângulos de 45, que vai configurar que eu tenho um triângulo isósceles, ou seja, se aqui é 500, esse lado também tem que ser 500. Então, em relação a 45 mais alfa, eu tenho cateto oposto, que é 500 mais 700, dividido por cateto adjacente, que a gente agora sabe que é 500. Tudo bem? Então, gente, continuando aqui, eu tenho que 45 mais alfa é igual a 1.200 sobre 500. Simplifico aqui os zeros e tenho agora que tangente de 45 mais alfa é igual a 12 sobre 5. Mas vamos lá, pessoal. Será que eu posso dizer que tangente de 45 mais tangente de alfa é igual a 12 sobre 5? Não, não podemos afirmar isso, tá? Então, para trabalhar com adição de arcos, a gente precisa trabalhar com fórmulas, tá certo? E essas fórmulas eu vou mostrar para vocês agora, tá? No final do vídeo, a gente volta com a resolução dessa questão. Então, as fórmulas que nós vamos trabalhar são essas aqui, ó. Mas não se assuste com o tamanho das fórmulas, que eu vou explicar um caminho mais simples para vocês memorizarem elas, tá? Nós temos fórmulas para seno, essa daqui são as fórmulas que usamos para seno, para adição e subtração. Essas são as fórmulas para cosseno, cosseno da soma e cosseno da diferença. E essas duas aqui são as de tangente, adição e diferença, tá? Soma e diferença de arcos, tá? Então, vamos começar a trabalhar aqui com a primeira, tá? A de seno. Então, pessoal, a fórmula de seno, espera só um minuto, aqui apagar esses rabiscos. Então, pessoal, a de seno
Ela é bem simples para você memorizar. Ah, lembrando que eu vou colocar também aqui nos vídeos a demonstração dessas fórmulas, tá? Porque se eu fosse fazer a demonstração agora, o vídeo ia ficar muito extenso, tá? Mas eu vou colocar um vídeo de demonstração dessas fórmulas. Enfim, para entender como a gente vai trabalhar com essas fórmulas, a gente vai fazer o seguinte: toda vez que eu estiver trabalhando com seno da soma, detalhe importante, o sinal de soma ele fica, ó, é o mesmo. Se fosse diferença, o sinal também fica, tá? Então fica assim: seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A, ok? Observa que na diferença a ordem é a mesma: seno de A vezes cosseno de B, menos, porque o sinal é o mesmo, tá? Seno de B, cosseno de A. Você observa, pessoal, que a fórmula é a mesma, só vai alterar o que? O sinal. Só altera o sinal. Então, se é soma, o sinal permanece. Se é diferença, também o sinal permanece. Os professores de cursinho, para facilitar, eles usam um poema de Gonçalves Dias, que possivelmente vocês já devem ter ouvido. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Professor, o que isso tem a ver com essa fórmula? Olha só, eu vou falar de outra maneira. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, dessa forma, fica mais fácil para você memorizar. Quando eu estou em sala, eu falo essa formulazinha, né, esse poeminha, mas eu também dou mais uma dica que eu acho que pode ser mais simples para quem não gosta de ficar com esses poeminhas, com esses macetes, né? A fórmula do seno, pessoal, ela sempre começa com seno. Simples. E vocês vão ver agora que eu vou explicar do cosseno, a fórmula do cosseno começa com cosseno. Então, é uma maneira também para você não esquecer a fórmula, ok? Então, já falei da fórmula do seno, vou falar agora da fórmula do cosseno. Cosseno da soma, principal diferença, o sinal troca. O que é positivo na fórmula fica negativo. O que é negativo fica na fórmula positivo. Esse é o primeiro detalhe. E outro fator que pode facilitar você memorizar isso daí é o quê? O que eu acabei de dizer. Cosseno, a fórmula é inteira com cosseno, depois tudo com seno. A fórmula inteira é com cosseno e depois tudo com seno. Ok? Então, pessoal, uma forma que os professores de cursinho também trabalham para poder explicar essa fórmula, tá? Para ficar mais fácil para vocês memorizar, eles falam assim: cossa A, cossa B, troca sem saber, tá? Olha só, cossa A, cossa B, troca, porque o sinal inverte. Troca sem saber. É isso, tá? Use da maneira que você vai achar mais fácil, tranquilo? Olha só na diferença, cossa A, cossa B, troca sem saber. Pronto. Então, a fórmula do seno começa sempre com seno, tá? Sempre. E a fórmula do cosseno, sempre com cosseno, tá? Essa é a maneira de você memorizar. Lembrando que eu vou colocar vídeo de demonstração dessas fórmulas, tá? E, por fim, aqui eu acho melhor de trabalhar que a fórmula da tangente, tá? Tangente de A mais B, tangente de A menos B. No numerador, a gente vai fazer o seguinte: tangente de A primeiro, mais tangente de B. Divide por 1 menos tangente de A, tangente de B, tá? Professora, tem um jeito mais fácil para a gente memorizar, para ficar mais simples? Tem, vou falar para vocês agora. Então, uma maneira simples para você memorizar é falar o seguinte: tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama, tem gente que beija. Simples, ok? É uma maneira de você estar memorizando também. Sobre outra maneira, que é a que eu sempre falo em sala, quando eu estou explicando esse conteúdo, eu brinco, né, também com essas fórmulas de memorizar, mas eu também mostro um outro caminho, tá? Assim, tangente de A, tangente de A, tangente de B, tangente de B. O sinal do numerador permanece, só que lá no denominador ele troca. Observa aqui na diferença. Você tem
Tangente de A menos B, subtração, diferença de arcos, tá? Tangente de A, tangente de B. Observa que o sinal do numerador é o mesmo. Quando ele vai para o denominador, troca. Tangente de A vezes tangente de B. Ok? Pessoal, no próximo vídeo eu vou fazer exemplos de explicação desse conteúdo, tá? Então, essas fórmulas são importantíssimas. Então, pausa o vídeo agora e já copia aí no seu caderno, ok? Vamos para o próximo vídeo?